fazer esse vídeo para ver se ajuda vocês a entender a tarefa, tá? Bom, então a contextualização é o que a gente tem visto, né? Como vimos nas aulas anteriores, os átomos são pequenas partículas que formam a matéria. Esses átomos formam as estruturas denominadas moléculas. Os átomos estão organizados na tabela periódica e são representados por símbolos. Por exemplo, o H maiúsculo de hidrogênio, C representa o carbono, a letra N maiúscula nitrogênio e o O oxigênio, por aí vai. As moléculas são representadas por fórmulas moleculares. Podemos entender moléculas como a menor porção de uma substância. Então, nesse quadro aí, a gente tem o quê? A substância água, por exemplo, a fórmula dela é H2O. O que significa isso? Que a molécula da água, ela tem 2 átomos de hidrogênio, H2, e 1 átomo de oxigênio. É por isso que a molécula dela, tá vendo o desenho? É representada dessa forma. São 3 bolinhas, né? A vermelha no meio é o oxigênio e as duas cinzas são os hidrogênios. Então, nessa molécula a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então, os átomos eles formam todas as moléculas que existem. E a molécula ela é a menor porção da substância. Então, quando a gente tem água líquida, as moléculas são as mesmas. Quando a gente tem o gelo, são as mesmas moléculas ainda, tá? A diferença do gelo para a água líquida seria a proximidade, a quantidade de energia cinética que essas moléculas têm, tá? Então, quanto mais agitadas elas estão, mais separadas elas ficam. E aí vai mudar o estado físico, tá? Mas a molécula, a configuração dela não muda. Vamos continuar aí. No amônia, por exemplo. Na amônia, a gente tem a fórmula dela NH3. O que significa isso? Que tem 1 nitrogênio e 3 hidrogênio. Então, aí no desenho, né, você tem uma bolinha azul no meio, representando o nitrogênio, e as bolinhas cinza representando os 3 átomos de hidrogênio, tá? Depois, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o H2, ou seja, 2 átomos de hidrogênio. Depois, por último, o gás metano, CH4, 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, o que vocês têm que ter em mente? Os átomos, eles formam as moléculas. E as moléculas, a gente pode pensar que é a menor parte de uma substância, a melhor fração de uma substância, tá? Se eu quebrar, por exemplo, a molécula de água, se eu quebrar essa molécula, a substância que eu vou ter não vai ser mais água, tá? Vai ser uma outra substância. Na natureza, dificilmente a gente encontra a substância pura. Geralmente elas estão misturadas com outras substâncias. Por exemplo, na água mineral, a gente não tem só H2O. A gente tem outros elementos, tá? A gente tem cálcio, magnésio, sódio e por aí vai. Então, o exercício é o seguinte. Aquela é a contextualização, só para vocês se acharem, tá? O exercício é o seguinte. Copie e responda as questões abaixo no caderno de ciências. Primeira questão. Represente com o desenho das moléculas as fórmulas abaixo. Então, ó, no exemplo, eu tenho 2H2O. 2H2O, ó. O que significa dizer 2H2O? Que eu tenho 2 moléculas de água. A molécula de água não é H2O? Então, eu tenho para cada molécula uma bolinha vermelha representando o oxigênio e 2 bolinhas cinza representando o hidrogênio. Por isso que tem esses 2 desenhos. Tudo bem? Então, o que você vai fazer na letra A? Você vai representar uma molécula de CO2. Nossa, mas como que eu vou fazer essa molécula de CO2? Bom, aí você pode olhar aqui na tabela de novo. Qual que é a bolinha que representa o carbono? Seria essa bolinha preta. Então, o carbono você representa com uma bolinha preta, tá? E o que mais que ela tem?
O2, CO2. Então, eu preciso de uma bolinha preta mais duas bolinhas. O oxigênio é a bolinha vermelha, mais duas bolinhas vermelhas. Aí você pode pôr carbono no meio, pode fazer um desenho parecido com esse da água, tá? Aí depois aqui na letra B. A letra B, a gente tem O2, ou seja, o gás oxigênio, esse que a gente utiliza na respiração. Para você desenhar o O2, é só você desenhar duas bolinhas que representam o átomo de oxigênio, que seria a bolinha vermelha, né? Grudadinhas, tipo essa daqui, ó. H2, que é o gás hidrogênio, a gente tem dois átomos de hidrogênio formando esse gás, tá? E a letra C, eu quero o quê, ó? 3H2, ou seja, 3 moléculas do gás hidrogênio. Entendeu? Então, vai fazer 3 desenhos da molécula gás hidrogênio. Vamos ver a questão 2. Nas mudanças de estado físico, uma transformação física, as moléculas continuam iguais. O que muda é o espaço que elas ocupam, ora mais juntas, ora mais separadas. Então, isso aí está explicando o que é uma transformação física, do estado sólido para o líquido para o gasoso. Tá? O que muda seria esse distanciamento entre as partículas, ou seja, entre as moléculas. Tá? Agora, já uma transformação química ocorre a quebra e a construção de outras moléculas. As transformações químicas são representadas por equações químicas. De um lado ficam os reagentes e de outros produtos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma equação química, tá? Do lado esquerdo, nós temos os reagentes. Tá vendo aí? Duas bolinhas com a letra O. O2, ou seja, gás oxigênio, tá? E a gente tem 4 bolinhas com a letra H. Cada molécula representa H2, ou seja, o gás hidrogênio. Então, os reagentes, gás oxigênio e o gás hidrogênio. Depois, a flechinha, ela representa a reação. E os produtos é o que a reação produziu. Então, nós temos, ó, gás oxigênio mais gás hidrogênio formando H2O, ou seja, água, né? Então, na parte de cima a gente tem o desenho que representa a reação e aqui embaixo a gente tem a equação química, ó. 2H2 mais O2 formam 2H2O. Então, a gente tem o desenho aqui, ó. 2 moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio formam 2 moléculas de gás, aliás, de água. Tranquilo? O que a gente tem que entender? Na reação química, nada se cria por acaso, tá? A quantidade de partículas que tem antes da transformação é a mesma que tem depois da transformação. Pode contar, ó, a gente tem 2 oxigênios de um lado, do outro lado a gente tem 2 oxigênios também. 4 hidrogênios de um lado, do outro lado a gente também tem 4 hidrogênios. O que muda é a posição, onde que esse hidrogênio está, né? Ele vai formar uma outra substância. Então, vamos entender as perguntas aí. A letra A. O que representa o número 2 antes das fórmulas? Esse 2 aí que ele está até de uma cor diferente. Ele vai representar o que aí, ó? É o número de átomos ou o número de moléculas? Letra B. O que significa os números pequenos do lado direito dos símbolos? Esse númerozinho pequeno aí do lado do H, né, o H2, O2, H2O. O que significa esse número pequeno aí? Que fica na parte de baixo da fórmula. Letra C. Quantos átomos de cada elemento estão presentes nos reagentes? Então, a gente olha lá nos reagentes. Quantos átomos de oxigênio tem? Quantos de hidrogênio? Fácil, hein? A letra D.
Quantos átomos de cada elemento estão presentes nos produtos? Volto lá de novo no desenho. Ó. Quantos átomos de hidrogênio tem? Quantos de oxigênio? A letra E. A quantidade de átomos antes e depois da reação é a mesma? E a letra F. Explique essa frase. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, é mais ou menos isso aí, tá? Se ainda tiver dúvidas, pode me mandar uma mensagem lá no privado que eu respondo. Tchau, até mais.